Olá, pessoas! Começa agora mais um Tese da Minha Vida. Hoje eu converso com Leonardo Fuscaldi. Ele é mestre e doutor em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. É bacharel em farmácia com habilitação em bioquímica, em análises clínicas e toxicológicas, também pela UFMG. Foi bolsista de pós-doutorado no Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa do Hospital Israelita Albert Einstein. Atualmente, é professor no Departamento de Ciências Fisiológicas da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Desenvolve pesquisas na área de radiofarmácia, com ênfase no desenvolvimento e controle de qualidade de radiofármacos para fins de tratamento e diagnóstico de diversas doenças, como tumores e processos inflamatórios infecciosos. Oi, Léo. Oi, Viviane. Prazer participar aqui do Tese da Minha Vida. Prazer meu de te receber e contar um pouquinho da sua história. Léo, começando a sua apresentação, eu falei de uns temas que você trabalha e que algumas pessoas podem não conhecer na terminologia mais técnica, mas de alguma maneira, em algum momento, já utilizou, já se deparou com isso. Então, eu queria que, para a gente iniciar o nosso bate-papo, você me falasse o porquê do seu interesse em farmácia e, principalmente, o estudo de radiofármacos. E você me explicasse, e as outras pessoas que estão nos assistindo, qual que é a finalidade desses estudos, como eu te apresentei, né, esses estudos ajudam no tratamento e diagnóstico de algumas doenças. Bom, Viviane, meu interesse pela farmácia, minha escolha lá na graduação, foi porque eu sempre busquei atuar em algo da área da saúde, né? Isso, durante o meu segundo grau, eu tinha afinidade pela área de biológicas, tinha um interesse em fazer um curso da área da saúde. Mas eu queria fazer um curso que tivesse associado com laboratório, com as técnicas laboratoriais, equipamentos, né, análises. Então, eu pensei que o curso de farmácia pudesse atender esses dois gostos meus, né? E, de fato, atendeu, né? O curso de farmácia também é bastante isso, então eu fiquei muito satisfeito com a minha escolha em termos de graduação. E aí, durante a graduação, na Universidade Federal de Minas Gerais, eu tive a oportunidade de cursar a cadeira de radiofarmácia, que não tem em qualquer curso de farmácia no Brasil. Até onde eu saiba, somente o curso de farmácia da UFMG oferece essa disciplina obrigatória durante a graduação. Então, eu tive o básico da radiofarmácia durante a minha formação, e eu gostei bastante da área, né? E aí, por ter gostado da parte teórica, das aulas práticas em laboratório, eu decidi, ainda na graduação, me aprofundar um pouquinho mais no tema da radiofarmácia. Então, eu busquei os professores para eu fazer uma iniciação científica no laboratório deles. E aí, a iniciação científica consolidou, né, esse gosto pela área da radiofarmácia, e como eu tinha perspectivas, né, de atuação na área acadêmica, que eu posso falar um pouco depois, eu decidi fazer o mestrado e o doutorado na área da radiofarmácia. Agora, o que é, né, a radiofarmácia, que muita Sim. gente não está familiarizado com o termo? É uma área dentro das ciências farmacêuticas que trata de todos os aspectos relacionados aos radiofármacos, né? Então, desde a produção, do controle de qualidade, da pesquisa, né, do desenvolvimento de novos radiofármacos, dentre outros pontos, são função do radiofarmacêutico. E esses radiofármacos, eles são usados para terapia radionuclídica e para imagem molecular, né, para o diagnóstico por imagem molecular, numa área da medicina nuclear. Então, o que as pessoas se beneficiam
com o uso desses medicamentos radioativos, dos radiofármacos, né? São agentes de diagnóstico por imagem molecular que, por interagirem a nível molecular, a nível fisiológico, bioquímico, tem toda uma precocidade na detecção de alterações metabólicas, né? Por isso que a gente fala que o diagnóstico é baseado em imagem molecular. Então, essa precocidade no diagnóstico faz com que essa ferramenta tenha uma série de vantagens, né, comparadas a outras técnicas de imagem, como as técnicas da radiologia, que são diferentes. E a parte de terapia radionuclídica, né, emprega radiofármacos também, só que com emissões de outros tipos de radiação, no caso, mais adequados para o tratamento, né, para matar as células, especialmente células tumorais, é a principal aplicação da terapia radionuclídica. Então, mais voltado para o tratamento de câncer. No caso da terapia radionuclídica, sim. Existem outras aplicações, mas a grande aplicação, a principal aplicação é, sim, no tratamento do câncer. Então, surge como uma nova ferramenta para o tratamento, que pode ser feito de maneira isolada ou combinada com outras ferramentas, como a quimioterapia, a radioterapia, né, e a cirurgia. Então, é assim que os pacientes se beneficiam dos radiofármacos, para o diagnóstico por imagem e para o tratamento, especialmente na área oncológica. Léo, e aí, continuando, você já começou a falar um pouquinho, né, do seu interesse ter ido além da graduação, numa única disciplina, avançado em iniciação científica e ser aprofundado no mestrado e no doutorado. Só que eu queria que você falasse, antes da parte acadêmica propriamente da sua trajetória, eu queria que você contasse um pouco dos seus anos de graduação, de como foi estar na faculdade de farmácia, ou a FAFAR, né, como os alunos chamam mais carinhosamente, nesse período de ter colegas que foram te acompanhando ao longo da trajetória da graduação até o doutorado, principalmente porque, como várias pessoas, você não é de Belo Horizonte, você foi para a capital de Minas para estudar. Então, como que foi esse processo? E também esses desafios. Eu queria que você contasse um pouquinho de como que foi fazer essas pesquisas, o que você encontrou de empecilho no meio do caminho, essas descobertas que a gente acha tão pequenas no montante da pesquisa, mas que, na verdade, elas são importantes como vitórias cotidianas. Fala um pouquinho sobre isso. Bom, eu sou de Ponte Nova, né, do interior de Minas Gerais, e fui para Belo Horizonte para fazer o curso de farmácia na UFMG. E aí, durante o meu percurso, né, no curso de farmácia, eu fui experimentando diferentes áreas, né? Então, eu busquei estágios, né, em drogaria, em laboratório de análises clínicas, que a minha formação é farmácia bioquímica em análises clínicas. Fiz também o internato rural, que tem toda uma dinâmica completamente diferente do que eu atuo atualmente, mas eu sentia, durante esse processo da graduação, que eu ainda não tinha me encontrado na farmácia. E aí eu fiz, mais ou menos em 2007, a minha primeira iniciação científica, que foi numa área completamente diferente da área dos radiofármacos. Então, 2 anos depois que você começou o curso, né, mais exatamente, ou menos? Foi de 2007 a 2008. Então, eu tive a oportunidade de fazer a minha primeira iniciação científica no Centro de Pesquisas René Rachou, da Fiocruz, que fica no Barro Preto, aí em Belo Horizonte, em colaboração científica com a própria Faculdade de Farmácia. Então, eu fazia um pouquinho lá, um pouquinho na Faculdade de Farmácia. E aí eu trabalhei com síntese química, a partir de compostos extraídos de plantas, e avaliei esses compostos sintetizados
em modelo in vitro, né, como antifúngicos. Então, foi uma iniciação científica completamente diferente do que eu atuo atualmente. E, nesse momento, eu encontrei que a área da pesquisa, aquelas atividades que eu desenvolvia durante o trabalho no laboratório, as técnicas, me agradaram muito, confirmando aquilo que eu tinha de expectativa antes de entrar no curso de farmácia. Mas ainda eu não tinha encontrado a área dentro das ciências farmacêuticas. Então, eu tive que finalizar essa iniciação científica para fazer o estágio obrigatório em drogaria, e logo nesse período que eu estava fazendo o estágio obrigatório em drogaria, foi que eu conheci a cadeira de radiofarmácia, conheci essa outra possibilidade de atuação do farmacêutico. E aí foi um encantamento logo de cara pela área. Achei bastante interessante a ideia de marcar substâncias com isótopos radiativos e usar aquela ferramenta, né, para o diagnóstico por imagem ou para o tratamento usando a energia da radiação. Então, eu busquei a segunda iniciação científica para confirmar, né, como eu já tinha dito anteriormente. E aí, fazendo essa segunda iniciação científica, eu vi que eu tinha acertado o ponto entre trabalhar com pesquisa, trabalhar no ambiente de laboratório, com as ferramentas, com as técnicas de laboratório, e uma área dentro das ciências farmacêuticas, que era a radiofarmácia. Foi aí que eu optei por fazer a pós-graduação, né, o mestrado e o doutorado, no mesmo laboratório, seguindo com a linha de pesquisa em radiofarmácia. E a pós-graduação, ela também teve um outro fator motivador, né? Ao longo da graduação, eu também percebi um gosto pessoal pela docência. Eu gosto de falar, eu gosto de explicar o conteúdo. Então, eu até comento que eu me dava super bem num seminário, preferia um seminário, que muita gente não gosta, do que uma prova escrita. E sempre buscava, né, nos estudos com os colegas, eu percebia que eu aprendia mais quando eu tentava ensinar algo, eu aprendia mais naquele estudo conjunto, e alguns me deram um feedback, você explica direitinho e tal. Aí eu, né, juntando essas duas informações, a vontade de trabalhar com pesquisa, ter achado uma área dentro das ciências farmacêuticas, que é a farmácia, e essa tendência para seguir a carreira acadêmica, a docência, né, foi o que me impulsionou logo de cara, né? Eu me formei em 2009, já em dezembro de 2009, em fevereiro, março, de 2010, eu comecei o mestrado em ciências farmacêuticas, trabalhando na radiofarmácia. E aí foi tudo direto, né? Eu emendei o mestrado com o doutorado. Depois do doutorado, teve um intervalo curto de mais ou menos 6 meses, e eu vim para São Paulo para fazer o pós-doutorado, né? Sempre seguindo nesse sentido de trabalhar com pesquisa em radiofarmácia, objetivando a carreira acadêmica, né? A docência. E também trabalhar com pesquisa. E aí, ao longo... Desculpa, pode falar. Não, é porque eu conheço um pouquinho, né, da história do Léo anteriormente, a gente está aqui conversando, e eu queria que você contasse, Léo, porque desses bastidores que eu já sei, eu lembro de uma história, mas eu queria que você falasse mais dela, que ao fazer seus experimentos, você precisava de cobaias, né, os famosos ratinhos de laboratório. Me conta a história, porque eu sei pouca coisa, uma história de buscar os bichinhos no aeroporto. Conta um pouquinho disso, porque tem gente que acha que fazer pesquisa em laboratório é tudo muito bonito, né? Na televisão, nos filmes, mas ninguém imagina, quem não é da área, quem não faz essas pesquisas, quantos problemas os pesquisadores e pesquisadoras
precisam lidar para que a pesquisa de fato aconteça. Fala um pouquinho disso. Então, a minha pesquisa, especificamente, ela não era a inicial, a de descobrir um alvo molecular, desenhar uma molécula, sintetizar uma molécula. Não, eu já estava numa etapa à frente, que era já tendo um alvo molecular para se estudar, já tendo uma molécula que interage com aquele alvo molecular, passar a estudar esse tipo de interação. Então, os trabalhos que eu desenvolvi é o que a gente chama de estudos pré-clínicos, ou seja, tudo que vem antes da clínica, antes do ser humano. Então, eu trabalhei com ensaios em células e ensaios em animais. Antes de eu falar dos ensaios em animais, como eu sei que o público é bastante diversificado, é importante dizer que todo pesquisador sério, toda instituição séria, como a UFMG, quando se faz uma pesquisa em cobaias, em animais, tem todo um comitê de ética em experimentação animal por trás disso daí. Então, o projeto precisa ser submetido por uma equipe do comitê de ética, ele é analisado, você tem que responder aos questionamentos desse comitê, atender uma série de guidelines internacionais para uso e bem-estar dos animais, né? E tudo é feito com muita seriedade, né? Com muita ética, para evitar o sofrimento do animal. E, embora algumas pessoas dizem que é possível substituir, em alguns casos sim, em outros não, né? E aí, nesses casos em que não é possível substituir o modelo animal, né, a gente ainda precisa trabalhar com esses modelos. Lógico que sempre pensando em reduzir o número de animais ao mínimo, trabalhar com respeito à ética na experimentação animal e tudo isso. E aí, eu trabalhava especificamente no mestrado com o modelo de câncer de próstata. E eu usava para isso células humanas de câncer de próstata. E aí, para eu desenvolver o modelo de tumor de próstata usando células humanas em camundongos, o camundongo rejeitaria essas células porque é um corpo estranho, né, para o roedor. Então eu precisava de usar camundongos geneticamente modificados, os camundongos nude, que têm o sistema imunológico debilitado, então ele acaba não respondendo frente a essas células humanas, e quando a gente inocula, o tumor se desenvolve. E eu precisava desse modelo para testar o radiofármaco que eu estava trabalhando naquela época. E na UFMG, pelo menos até aquele momento, não tinha esse tipo de animal, então a gente comprava aqui de São Paulo, esses animais iam para Belo Horizonte, né, por transporte aéreo, e aí, por conta de custos, para economizar mesmo, porque a pesquisa sempre teve suas limitações financeiras, uma das formas era a gente mesmo ir buscar no aeroporto esses animais. Então eu ia quinzenalmente, uma vez por mês, buscar o grupo de animais que eu ia trabalhar naquele momento. Então foi bastante trabalhoso essa parte da experimentação, né, quando a gente conta o resultado todo pronto, quando passa para as outras fases, parece que foi tudo muito fácil, mas esse daí é um exemplo de percalços que a gente tem na experimentação, na área de farmácia, com modelos animais, que podem acontecer. E ainda falando, né, nesses percalços que você comentou, já mudando para o doutorado, quando eu comecei o meu projeto de doutorado, que aí o modelo já mudou de tumor de próstata para inflamação e infecção, e também o modelo mudou de camundongos para ratos, eu fiz um projeto, defendi esse projeto para entrar no doutorado, e após 1 ano e meio, 2 anos do doutorado, tudo aquilo que eu tinha feito não deu, entre aspas, certo, né? Tudo aquilo que eu tinha programado, os resultados foram completamente diferentes daquilo que a gente previa.
E aí vem a questão, né? A gente se baseia na literatura, faz um projeto e, a partir do momento em que ele está escrito, parte para a execução desse projeto, com a intenção de que ele aconteça tal qual foi planejado. Só que se ele acontecesse tal qual foi planejado, os resultados fossem exatamente os resultados esperados, eu não precisava de fazer todo aquele trabalho de laboratório. Não precisava de usar os animais, era só escrever o paper e publicar. Então a gente vai para a bancada para ver se aquilo vai dar certo, e no meu caso em particular, todos os 2 primeiros anos do doutorado, a gente viu que teve resultados completamente fora do esperado, aleatórios, e aí eu precisei, na metade do doutorado, redesenhar tudo. Eu segui com a radiofarmácia e o processo inflamatório infeccioso, mas o projeto final, a tese, se for comparada com o projeto aprovado para entrar no mestrado, mudou muito, né? Então, na experimentação de laboratório, isso pode acontecer, aconteceu comigo na metade do doutorado. Falando agora, eu falo de maneira muito tranquila, mas não foi. Eu passei um aperto, foram noites em claro, foi um período muito difícil da minha trajetória aí no doutorado. E, Léo, você falando, muita gente que já conversou aqui no Tese comigo e outras pessoas que a gente conhece da experiência de pós-graduação, relata isso, né? Que o que você apresenta na banca final muitas vezes não tem nada a ver com o início, com o projeto de entrada. Só que o seu ainda acontece no meio do caminho, né? É mudar o que você ia pesquisar, porque na hora da experimentação não deu certo. Eu queria que você falasse também sobre esse processo, assim, de qual foi o momento que você e seu orientador, você teve o Valbert Nascimento Cardoso como orientador, a Maria Helena Garcia e a Simone Fernandes como co-orientadoras. Qual foi o momento que vocês chegaram à conclusão, não dá mais, vamos pegar um outro caminho, e como que isso impactou? Você era bolsista CAPES também, né? E quem é bolsista sabe CAPES. Que aquele prazo, ele vai correr e você precisa cumprir, porque senão a pesquisa não acaba, mas a bolsa sim. Exatamente. Eu queria que você falasse disso, né, desse aperto no sentido não só da bolsa que poderia acabar e a pesquisa não, e em qual momento que houve essa virada e como que vocês decidiram tomar um outro caminho. Eu lembro que na época os professores estavam, o Valbert e a Simone estavam de férias, né? Quando, utilizando uma certa técnica no laboratório que era mais sensível para a detecção da ligação do radioisótopo à molécula, e que o equipamento estava com problemas, por isso que aquele ensaio não foi feito antes. Quando finalmente eu tinha a ferramenta disponível, usei a técnica para avaliar, e aí nós percebemos que a ligação do radioisótopo à molécula era completamente instável. Então, o radioisótopo se ligava à molécula, quando eu injetava no animal, a molécula ia para um lado, provavelmente para o foco infeccioso, que era o que eu queria, mas o radioisótopo, responsável pela emissão da radiação, ia para o caminho dele. E não era esse o objetivo, né? Eu queria que ele marcasse, por meio da imagem, empregando a radiação emitida, esse foco infeccioso. Então, foi naquele momento que eu me desesperei, aguardei eles voltarem de férias, passei tudo para eles, e aí o meu orientador perguntou, o que você propõe? E aí eu propus, você no desespero? Eu propus o que veio na minha cabeça, propus algo simples, porque faltava apenas metade do doutorado, e ele concordou, a gente chamou a outra co-orientadora do Instituto de Ciências Biológicas, conversou com ela sobre o que estava acontecendo e sobre a nova proposta que eu estava dando. Ela tinha um outro aluno trabalhando com uma outra molécula que tinha feito uns ensaios que eu acabei fazendo com a minha molécula,
E aí a gente passou o projeto todo para esse novo tipo de avaliação, avaliar a molécula como uma ferramenta de tratamento e não mais como diagnóstico. E aí, apesar de a proposta inicial ter sido simples, né, com essa rede de apoios que eu tive do meu orientador, da minha co-orientadora no ICB, com parceiros científicos deles no próprio ICB, onde tinham esses novos modelos, eu acabei tomando um outro rumo da minha pesquisa, né? E em função dessa rede de apoio, o que tinha sido proposto simples, por causa do tempo, acabou dando certo, né? Rendendo, e eu salvei o meu doutorado aí com aproximadamente 1 ano e meio. Eu trabalhei muito, né? Às vezes eu chegava no laboratório 8 da manhã, eu lembro na época da síntese do peptídeo, eu chegava 8 da manhã, saía 8 da noite, 9 da noite, e isso de segunda a sexta, porque eu estava com a corda no pescoço. Somado a isso, nesse mesmo momento em que meu projeto estava dando uma virada, né, eu estava saindo do fundo do poço acadêmico, veio uma situação na minha vida pessoal, e aí não dá para separar, né, o pesquisador, o pós-graduando, do ser humano. Sim. Que eu tive que enfrentar enquanto eu estava enfrentando toda aquela situação na minha pós-graduação. E aí, né, vendo essa minha situação pessoal, essa questão da minha vida, que aconteceu justamente nesse momento, hoje, olhando para trás, revisitando, até para conversar com você aqui no Tese da Minha Vida, eu penso que talvez a pós-graduação me ajudou muito no processo de superação. Porque eu precisava tentar me desligar daquilo ali para conseguir concluir o meu doutorado. E vice-versa, né? O meu problema pessoal me mostrou que o problema do doutorado não era o fim do mundo. E aí eu comecei a tomar as coisas como um aprendizado, né? Como um crescimento nos dois lados, pessoal e acadêmico. E hoje eu acho que eu tive sorte de tudo isso ter acontecido comigo no doutorado. Parece meio loucura falar isso, mas depois que eu vim para São Paulo, comecei a fazer o pós-doc, vi pessoas no caminho passando por isso que eu passei, obviamente por motivos completamente diferentes, mas eu já vi a serenidade que eu tinha para atuar junto daquelas pessoas, acolher aquelas pessoas, e não, vai dar tudo certo. Se isso não tivesse me acontecido, se eu não tivesse tido essa aprendizagem durante o doutorado, talvez eu não teria essa maturidade que eu trago hoje com relação a isso. Então, eu levo as coisas com muito mais tranquilidade, quando dá errado, quando dá certo, e entendo que tudo pode passar, tudo vai passar, né? Então, isso foi um grande aprendizado que eu trouxe da minha trajetória, especialmente no doutorado, porque o mestrado meio que foi receita de bolo. Eu confesso que o mestrado, ele deu tudo certinho, foi muito bonitinho o mestrado. Tive um pequeno problema ali. Como é que é? Te enganou. Me enganou, exatamente. Tive um pequeno problema para o desenvolvimento do modelo tumoral de próstata, mas foi muito pequeno, perto do que eu passei no doutorado. Então foi tão tranquilo o meu mestrado, e aí eu tenho uma amiga, né, que ela falava, quando o mestrado é muito tranquilo, o doutorado é pauleiro, e vice-versa. No meu caso, a sequência foi essa. Eu julgo o mestrado como tranquilo e o doutorado como pauleira. Mas tudo isso está aqui dentro e ninguém me tira. Então, foi muito importante no meu crescimento pessoal e profissional. E somado a tudo isso, Viviane, eu sei que você gosta que a gente aborde esses assuntos, né? Vem toda a nossa rede interpessoal, né?
Então, eu começo falando do suporte que eu tive do meu orientador e das minhas co-orientadoras, que estiveram presentes e foram um suporte, né, para mim nessa parte acadêmica. Hoje, eu os considero amigos, né, a gente até hoje se fala. Quando eu vou a Belo Horizonte, a gente se encontra, né, eles me convidam para a defesa de mestrado, de doutorado dos alunos atuais deles. Então, são pessoas boas que eu carrego para a minha vida até hoje. Teve os meus colegas pós-graduandos dos laboratórios que eu passei, que foram vários, principalmente no doutorado. Eu fui do Departamento de Química para o Instituto de Ciências Biológicas, para a Faculdade de Farmácia, e muitos deles seguem comigo, né, amigos até hoje, formaram uma rede importante, e tiveram aqueles que não estavam diretamente comigo no laboratório, mas que eu trago desde a graduação, né? Alguns seguiram a pós-graduação comigo, e aí não são muitos, mas são bons amigos que eu trago de todo esse tempo, né? Eu só não vou fazer uma lista aqui, que eu corro o risco de esquecer alguém. Mas para ilustrar, né, eu vou representar essas pessoas com o nome da Letícia. Para quem quiser conhecer a Letícia, é só assistir o episódio 18, né? A gente se conheceu na graduação, toda a nossa graduação, a gente sempre esteve muito próximos, né? Ela era uma das parceiras de laboratório para aulas práticas, fazer relatórios, estudar, apertos, e também era e é, né, um importante apoio na minha vida pessoal. E nós, juntos, né, decidimos pela pós-graduação, ela na área da hematologia, eu na área da radiofarmácia, mas no mesmo programa de ciências farmacêuticas, então a gente estudou junto, né, até metade do dia da missa da nossa formatura, do culto ecumênico da nossa formatura, a gente estava estudando. E aí a gente parou para curtir a formatura, cuja festa foi num sábado, na segunda-feira, 8 horas da manhã, a gente estava lá estudando, porque uma semana depois a gente fez a prova. Então nós passamos juntos, seguimos o mestrado e o doutorado de forma contemporânea. E o divertido, né, é que eu sempre vi a escola de farmácia como uma segunda casa, e tinha um setor lá do laboratório, que era a sala do HPLC, cuja janela dava para a janela do laboratório de hematologia, então a gente fofocava pela janela, combinava de almoçar pela janela, né? E quando eu estava ali no meio do olho do furacão, eu sempre recorria à Letícia, para que ela, vendo de fora, pudesse me dar uma luz, e vice-versa. Quando ela estava no meio do olho do furacão dela, eu acho que eu fui um apoio importante. Então, esse intercâmbio, né, essa amizade com as pessoas, com os colegas, que eu fui construindo ao longo de toda a minha trajetória acadêmica, graduação, mestrado e doutorado, foi muito importante em todo esse processo, né? E aí fica a minha homenagem e o meu agradecimento a essa importante pessoa que é a Letícia. E aí, Léo, Letícia Gonçalves, é quem fecha o episódio 18, como o Léo falou, que foi o último do ano passado. Está lá entre os vídeos desse canal, é só vocês irem lá conferir, que é uma história muito bacana também. Mas, Léo, fechando então a nossa conversa, e resumindo essa sua trajetória em uma palavra, que você me diz? Então, eu pensei em várias palavras que pudessem representar a minha trajetória, né? Se eu pudesse, eu escolheria várias delas. Mas uma que representa, né, que também representa a minha trajetória, e eu escolhi, foi conquista.
Conquista porque a pós-graduação, a carreira acadêmica, né? O que eu atuo hoje é graças à pós-graduação e foi algo que eu sempre quis, desde o início lá do meu curso de farmácia. Então, eu sempre almejei a carreira acadêmica, né? Então, por consequência, a pós-graduação, o mestrado e o doutorado. Então, ter esse título não é simplesmente um título, mas é essa conquista pessoal que me trouxe. Eu venci, né, todos os percalços, mesmo com os problemas na minha vida pessoal, eu consegui vencer e conquistar essa etapa importante, né, da minha vida, né? Então foi uma conquista pessoal, profissional e acadêmica. A palavra é conquista. Léo, muito obrigada por contar um pouquinho da sua história aqui no Tese. Eu te desejo muito sucesso nessa trajetória, começando na Santa Casa este ano, e que você possa exercer essa profissão que você fala com tanto encantamento e com tanto carinho, que é a docência. Eu é que agradeço, Viviane, pelo convite. Eu sigo o seu canal, acompanho as entrevistas. Então, estar hoje na qualidade de entrevistado, né, é uma alegria muito grande e poder dividir um pouquinho da minha trajetória com você e com os inscritos no seu canal. Foi uma delícia revisitar essa trajetória, participar aqui hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço. E você que nos acompanha aqui, deixe seus comentários, traga mais indicações de outras pessoas, você mesmo se indique. Vai ser muito bacana ouvir outras histórias, tá bem? Até mais. Tchauzinho.